Nos dias de hoje não é muito comum a gente ver os times brasileiros enfrentando times da Europa, mas no passado isso acontecia bastante. Um levantamento feito pelo jornalista Cássio Zirpoli mostra que os times do Nordeste já enfrentaram equipes europeias 170 vezes, com 59 triunfos para os times nordestinos. E o time que mais venceu as equipes europeias foi justamente o Bahia, que na década de 50 e 60 fez duas excursões à Europa no momento em que se destacava como o primeiro campeão brasileiro. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar essas duas excursões do esquadrão pelo continente europeu. Nostalgia Tricolor! Antes da gente partir para o vídeo, eu já peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canal que é muito importante e também compartilhar com pelo menos um torcedor do Bahia que você conhece, beleza? A primeira viagem do Bahia à Europa foi em 1957, 2 anos antes da nossa primeira conquista da Taça Brasil de 59 contra o Santos de Pelé. E o Bahia embarcou de navio para a Europa no meio da Guerra Fria. Desde o início, o Bahia tinha dificuldades financeiras para bancar aquela viagem, aquela aventura para o continente europeu. Inclusive, o sócio que bancaria os custos do Bahia nessa viagem desistiu de última hora e a informação vazou na imprensa. E aí as gazetas da época fizeram chacota, né? Falando que o Bahia, na verdade, iria excursionar para Periperi, fazendo uma brincadeira aí, já que o bairro suburbano fica longe do centro da cidade. A fim de garantir essa aventura pela Europa, o presidente do Bahia na época, Osório Vilas-Boas, usou as suas influências políticas como vereador para marcar uma audiência com o governador da Bahia na época, que era Antônio Balbino. Lá, ele pediu um empréstimo sob o argumento de que seria a primeira vez de um time baiano no exterior. O Banco de Fomento, criado para incentivar projetos de infraestrutura, profissionais liberais e também pequenas empresas, concedeu essa verba pública para que o Bahia pudesse fazer realmente essa viagem para a Europa. O primeiro jogo dessa excursão do Bahia ao continente europeu foi contra um time tradicionalíssimo que até hoje é muito conhecido no futebol mundial. Eu estou falando do Chelsea. O jogo foi em Londres, na Inglaterra, no famoso Stamford Bridge, e o Bahia perdeu por 3-1 nessa primeira partida lá na Europa. Inclusive eu consegui encontrar o famoso Match Day Program, né? Uma espécie de livrinho ali que eles entregam antes das partidas com informações sobre o jogo entre Bahia e Chelsea. Claro, eu só consegui a capa, mas muito legal para mostrar para vocês aí como é nostálgico, né? Esse Match Day Program de Chelsea e Bahia, sensacional. Ainda na Inglaterra, depois de perder para o Chelsea, o Bahia enfrentou o Bradford e perdeu dessa vez por 5-3. O primeiro triunfo do Bahia nessa excursão foi na França, contra a seleção do Porto de Le Havre, que não é o mesmo Le Havre, tradicional time que a gente tem aí nos dias de hoje lá no futebol francês. O Bahia venceu esse jogo de goleada por 5-1. Essa aventura pela Europa começou na Inglaterra, passou pela França e o Bahia ainda jogou na Alemanha, Dinamarca, Suíça, Tchecoslováquia, Rússia, União Soviética, enfim, passou por vários lugares jogando contra times tradicionais como o Basel da Suíça, jogou também contra o Standard Liège da Bélgica, contra o Dinamo de Kiev. Então assim, foi uma baita excursão. Quando chegou em Moscou, no meio da Guerra Fria, o Bahia fez o seu jogo mais marcante daquela excursão. Enfrentou o líder do campeonato russo, o Torpedo Moscou. Esses não acreditam em Deus, nós temos a proteção do Senhor do Bonfim, falou Osório Vilas-Boas, talvez a última frase dele na pré-eleição antes da bola rolar entre Bahia e Torpedo Moscou. A partida aconteceu no dia 5 de junho de 1957 no Estádio Central Lenin. Esse estádio, inclusive, foi construído um ano antes e seria também aquele que faria a abertura e encerramento das Olimpíadas de 1980. Apesar das intimidações ali no túnel de acesso ao gramado, na hora que entraram em campo, os times tiveram absoluta cordialidade, né? Tanto Bahia quanto Torpedo, os jogadores entraram com buquês de flores, cada um deles, e também entregaram um ramo. Além disso, também trocaram flâmulas e foram aplaudidos pela torcida russa que lotava o estádio com mais de 80 mil pessoas. Os jogadores do Bahia atuaram com o tradicional uniforme branco com mangas longas para suportar o frio de Moscou naquele momento que, apesar de estar no verão, ainda assim estava frio. E a galera do livro As Camisas do Bahia me mandou fotos aí da camisa do Bahia daquele ano de 1957. Vou colocar aí na tela. Aliás, se vocês querem saber mais sobre a história das camisas do Bahia, basta adquirir o livro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também na tela. Vale muito a pena porque lá você encontra todas as camisas da história do nosso Esquadrão de Aço. O futebol brasileiro naquela época, a gente está falando de 1957, ainda não tinha um prestígio mundial, até porque isso foi um ano antes do nosso primeiro título mundial, em 58, com Pelé e Garrincha, né? Então, mesmo assim,
os russos respeitavam bastante porque já tinham conhecimento de Argentina e Uruguai, que naquele momento eram as principais seleções, vamos dizer assim, principalmente o Uruguai, que já era campeão mundial, bicampeão mundial naquela altura. Na União Soviética, o momento era de instabilidade política, até porque Joseph Stalin, que estava no poder desde 1922, havia morrido em 1953 e vinha um momento forte anticomunista que foi reprimido com muita violência, e então o momento era muito delicado na União Soviética. Por outro lado, a Guerra Fria permanecia em ebulição, com novos projetos científicos e também com a largada na corrida espacial. Naquele mesmo ano que o Bahia visitou a União Soviética, os russos mandaram para o espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Lá na Rússia, cansado e sem dinheiro, além dos calotes que levou, Osório acabou conseguindo marcar uma reunião com a Federação Russa a fim de conseguir recursos financeiros para poder bancar essa viagem. E, inclusive, conseguiu ali uma história para tirar o agenciador, o intermediário da história que estava roubando o Bahia naquele momento. Com esse agenciador aí fora da jogada, o Bahia conseguiu fechar um contrato de 10 mil rublos, mas que seriam pagos só se o esquadrão vencesse o Torpedo de Moscou. E além disso, nesse combo aí tinha também a promessa de que o Bahia enfrentaria outras equipes no território soviético. Em campo, os russos fizeram já uma pressão incrível para cima do Bahia e logo conseguiram abrir o placar. Depois disso, também criaram duas grandes chances e se aproveitavam do cansaço do Bahia, que vinha de uma viagem longa e de vários jogos disputados até então. No livro Futebol, Paixão e Catimba, do Osório Vilas Boas, ele conta sobre esse jogo que teve que apelar para a bruta ignorância para tentar conter o ímpeto da equipe russa naquele início de jogo. Apesar dessa pressão toda do Torpedo Moscou, o Bahia conseguiu um empate ainda no primeiro tempo com Marito. No intervalo do jogo, Osório foi falar com o time e mais uma vez deu uma frase espetacular. Aqueles russos ateus, nós temos a proteção do Senhor do Bonfim, pau neles, falou o presidente do Bahia naquele momento. Com aquela proposta financeira e essa conversa aí com o presidente Osório Vilas Boas no intervalo, o Bahia voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu a virada com Hamilton depois de um chute de fora da área. Depois foi pressão do Torpedo até o fim do jogo, mas a defesa do Bahia estava muito bem na partida e conseguiu evitar o gol de empate. Eu consegui um vídeo que foi recuperado em 2014 com imagens históricas dessa partida e vale muito a pena a gente conferir. Com essa virada espetacular para cima do Torpedo diante de 80 mil pessoas, como vocês viram aí, o Bahia garantiu inicialmente mais 3 jogos a serem disputados, que seriam em Leningrado, Minsk e também de volta a Moscou. O Bahia inclusive venceu o tradicional Zenit por 4-3 e eu também consegui alguns lances dessa partida. На стадионе имени Кирова ленинградские футболисты общества «Зенит» принимают бразильскую профессиональную команду клуба «Байя». Разыграны ворота. Матч начался. С первых же минут советские футболисты начинают атаку. Вот мяч попадает к нападающему «Зенита» Виноградову. Точный удар. Гол! «Байя рождена, чтобы побеждать». Таков девиз бразильских футболистов. И они упорно стремятся сравнять счет. Но первый тайм так и заканчивается с результатом 1-0. Началась вторая половина игры. И снова атаки ленинградских спортсменов следуют одна за другой. После точного удара молодого нападающего Храповицкого мяч снова влетает в сетку ворот бразильской команды. Вскоре Храповицкий забивает еще один гол. 3-0 ведет «Зенит». Теперь уже нападают бразильские футболисты. Все чаще приходится вступать в игру нашему вратарю. Бурный штурм ворот «Зенита». Гол! В 35-й минуте второго тайма счет был 4-1 в пользу ленинградцев. Но футболисты Байи атакуют все настойчивее и настойчивее. Вскоре они получают право на 11-метровый штрафной удар. Вратарь «Зенита» Кублицкий парировал удар, но нападающий бразильцы все-таки сумел послать мяч в сетку ворот. Это интересная футбольная встреча
закончилась победой «Зенита» с результатом 4-3. Esses 3 jogos que eu falei que o Bahia teria para disputar depois do triunfo contra o Torpedo, na verdade viraram 7. Aí depois do jogo contra o Zenit, nós empatamos contra o Spartak Moscou por 1-1. Depois vencemos o Chisinau por 1-0, empatamos com o Lokomotiv Moscou por 2-2 e com o Kraków por 0-0. O último jogo daquela jornada pela União Soviética seria contra o tradicional Dinamo de Kiev, e nós acabamos perdendo por 3-1. Esse jogo contra o Dinamo de Kiev, inclusive, foi muito marcante, já que o goleiro do Dinamo na época era o espetacular e histórico Lev Yashin, né? Muitos estudos, inclusive, falam que o Bahia foi o primeiro time brasileiro a disputar partidas na Rússia, mas existe uma certa confusão em relação aí aos dados históricos, até porque são coisas que aconteceram lá nos anos 50, né? Então é difícil da gente precisar, mas de qualquer forma essa visita foi importantíssima, porque ali começava a caminhada do Bahia rumo ao primeiro título brasileiro, que seria 2 anos depois, em 1959. Depois de garantir o título brasileiro em 1959 sobre o Santos de Pelé, como eu já falei anteriormente, o Bahia voltou à Europa e acabou disputando mais partidas, inclusive contra um combinado do exército russo, que já tinha enfrentado e conquistado vitórias sobre Hitler e Napoleão, né? Coisa básica. O Bahia venceu esse jogo por 2-1, realmente mais um fato histórico na história do esquadrão. Nessa segunda excursão para o Bahia Europa em 1960, eu consegui imagens de 2 jogos, uma contra o Dinamo Tbilisi e depois também contra o tradicional CSKA Moscou. O primeiro jogo contra o Dinamo Tbilisi, o Bahia acabou perdendo por 4-0. Vamos ver. O outro jogo que eu consegui imagens, como eu falei, foi contra o CSKA Moscou. O Bahia venceu esse por 2-1 com gols de Alfredinho e Léo Brilha. O Bahia foi a campo com Nadinho, Beto, Henrique, Carneiro, Flávio, Aguinaldo, Alencar, Mário, Léo Brilha e Alfredinho. Nessa excursão de 60, o Bahia não foi só a Rússia não, foi também para outros países, inclusive foi para a Itália, quando empatou por 1-1 com o Milan, em San Siro, e depois perdeu para o Bolonha por 2-1, e além disso jogou contra outros times tradicionais do continente europeu, jogou contra o Aberdeen da Escócia, também contra a Standard Liège e Anderlecht da Bélgica e também contra o Sporting de Lisboa, né? O tradicional Sporting lá em Portugal, jogou 2 partidas, perdendo uma e empatando a outra, e o principal triunfo dessa segunda excursão foi contra o Bayern de Munique. O Bahia aplicou uma goleada histórica em Munique por 6-1 com 3 gols de Léo Brilha, que tinha sido um dos destaques do Bahia na campanha de 59. Pois é, você já pode falar para seus amigos aí que o Bahia meteu 6-1 no Bayern de Munique. Recentemente o Tricolor fez algumas outras viagens, né, principalmente para os Estados Unidos, quando jogou a Florida Cup, jogou contra o Orlando City, contra o Wolfsburg da Alemanha e também contra o Estudiantes da Argentina. Eu estive presente em 2 desses jogos, contra o Orlando City e contra o Estudiantes, para matar aquela saudade, né? Para quem não sabe, eu moro fora do Brasil já há mais de 10 anos e essa saudade do Bahia aperta todos os dias. Então, quando o esquadrão vem aqui nos Estados Unidos para jogar, eu sempre tento dar um jeito para acompanhar e espero que venha mais vezes, né? Porque é legal você ver confrontos de times brasileiros contra times de fora, que sejam da Europa, dos Estados Unidos ou até da África, como o Bahia nesses anos 60 também disputou partidas lá, fez um torneio junto com o Vasco. Então assim, o Bahia tem uma vasta história jogando contra times estrangeiros, inclusive a primeira partida do Bahia contra um time estrangeiro foi em 1931, no ano de fundação, acho que foi o 5º jogo da história do Bahia, contra o Sul da América do Uruguai.
e esse jogo na verdade foi disputado no Campo da Graça, né? Então não foi um jogo disputado no exterior, mas é legal a gente ver como o Bahia tem essa história, né? Jogando contra equipes de fora, né? Muito legal isso, e eu espero que esses amistosos internacionais, essas excursões internacionais voltem a acontecer. Em 51 jogos contra europeus, o Bahia acabou vencendo 21 vezes, são 13 empates e 17 derrotas, o que mostra aí um equilíbrio, né, quando o Bahia enfrenta equipes da Europa, mas com mais triunfos para o nosso lado. E esse foi o Nostalgia Tricolor de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um pouco mais curto, né, até porque a gente não tinha muitas imagens aqui para mostrar, mas eu espero que vocês tenham curtido, que você tenha aprendido mais sobre a história do Esquadrão aí nesses anos 50 e 60. Deixa aqui nos comentários sua sugestão de tema para o próximo vídeo, deixa o seu like, claro, também compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal e a gente volta em breve para contar mais uma história nostálgica do Esporte Clube Bahia.